O homem pode até esquecer de ti, mas Deus jamais esquece. Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Menetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia, tá? Nós estamos aqui no nosso quarto episódio da série de José do Egito, e vamos para mais uma aula excepcional aqui de José para a nossa vida, tá certo? A nossa vida, às vezes, ela parece muito com a vida de José, não é mesmo? Não sei se tu assistiu os outros episódios aqui ou não, se tu já se identificou com algum processo de José, com algum processo da tua vida, que tu está passando nesse momento ou que tu já passou, né? Quem aqui nunca foi traído, ou nunca foi invejado, ou nunca foi injustiçado, né? Quem nunca quis fazer algo bom e quando fez acabou colhendo algo ruim, sabe? Eu só queria ajudar, eu só queria fazer o bem e agora eu acabei sendo preso, sabe? Que foi o que aconteceu com José, ele foi preso, né? Então a gente falou aqui nos vídeos passados sobre a infância de José, né? Como ele foi vendido, como ele chegou na casa de Potifar, o que aconteceu com a esposa de Potifar, né? E como que ele foi parar na prisão, tá? Então se tu não viu os vídeos dessa série aqui, depois dá uma olhada lá, tá? São vídeos excelentes, tá? Te garanto. E hoje então nós vamos falar sobre o que aconteceu na prisão com José, tá? Depois que a esposa de Potifar ela arma para ele e o denuncia que ele tentou pegá-la à força e era mentira, né? Pois ela que queria pegar ele, e por causa dessa injustiça ele vai parar na prisão, né? E eu vou te mostrar que o destino, ele é tudo, tá? O destino é tudo, tá? Não existem coincidências, tá? Eu já falei, eu falo em quase todo vídeo, não existem coincidências, tá? Existe destino, ok? Só que antes disso, eu preciso, tá? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu encaminhe esse vídeo aqui para os amigos, para os parentes, manda nos grupos de WhatsApp, para poder abençoar a vida deles, assim como a tua também está sendo abençoado agora com a palavra de Deus, tá? Exatamente agora, nesse momento, tá? Porque não existe coincidência, tá? Se tu está assistindo esse vídeo aqui agora, é porque foi Deus que colocou esse vídeo aí na tua tela, né, no teu celular, no teu computador, que para tu clicar e para tu ouvir a palavra de Deus na tua vida, tá certo? Então compartilha esse vídeo aí com o pessoal, né? Para eles também serem abençoados. Se tu puder, abre tua Bíblia aí no capítulo 39 de Gênesis, tá? Se tu puder, se não puder, só acompanha comigo aqui. No capítulo 39, então, a partir do versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Aqui está falando de Potifar, né, que mandou buscar José e lançou ele na prisão. Só que ele mandou colocar José na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Tá? Só para tu entender então que não existe coincidência, que destino é tudo. Potifar, então, ele recebe a notícia que diz que a mulher dele foi atacada por José, né? Só que era mentira, tá? Ela que atacou José. E pela segunda vez, José perde uma capa, né? A primeira capa os irmãos tomaram por inveja, né? E a segunda capa, a esposa de Potifar, ela tomou por cobiça. Ela queria José, né? Mas quando vê que ele foge e deixa que a capa fica na mão dela, que ela é rejeitada, ela diz: olha aqui, ó, a prova que ele tentou me atacar, né? E, na verdade não era prova de nada, né? Isso aí não era prova. Desde quando isso é prova? Só que era a palavra dela, que era a senhora da casa, e a dele, que era escravo, né? Então ele é lançado na prisão. Mas olha só que coincidência, né? Quando Potifar coloca ele na prisão, não foi em qualquer lugar, não foi em qualquer prisão, não foi em qualquer ala da prisão. Foi justamente onde ficavam os presos do rei, tá? Era tipo uma ala especial, ou seja, quem trabalhava pro rei e cometia alguma infração ia para a prisão, mas ficava em um lugar especial dela, né? Pois a partir dali Deus começa uma networking, né? Para tirar José da prisão. Só que não é só tirar da prisão, é tirar da prisão para ir direto para o palácio, para ir direto para o trono. Ok? Acompanha aqui comigo, ó. Então, quem estava com José na prisão não era o traficante de maconha, tá? Não era o cara que matou a namorada e deu para os cachorros comer. Não era o cara que sequestrou o ônibus e passou em rede nacional. Não era a guria que matou os pais pela herança, tá?
quem estava com ele era os presos do rei, tá? Quem trabalhava no palácio, quem cometeu uma infração lá dentro do palácio e estava ali. Coincidência, né? Coincidência. Aqui no versículo... Vamos continuar aqui o versículo 20 e 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Tá? E por que Deus era com ele? Por que Deus era com José? Deus já não estava com ele antes? Deus já não estava com José nos outros processos? Porque José passou pela tentação da esposa de Potifar, tá? E ele disse não para ela. Pelos homens ele foi parar na prisão, tá? Mas pelo não que ele deu, Deus continuou com ele, tá certo? Às vezes a gente tem que saber dizer não. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico só sobre como saiba dizer não, né? Depois você dá uma olhada aí também no canal. Pior seria tu estar no palácio sem Deus. Isso sim seria pior. Se tu estivesse no palácio, mas estivesse sem Deus, isso aí seria muito ruim para ti, tá? Só que ele estava na prisão, mas ele estava com Deus, tá? Aí tu vai ver como é que ele vai terminar. Quem está no palácio sem Deus vai terminar mal. Mas quem está na prisão com Deus vai terminar muito bem, ok? Vamos continuar aqui no versículo 22 então. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Tá? Onde José chegava, ele governava. Tá? O propósito de José era governar. Então onde ele chegava, ele acabava governando. Tá? Isso era muito forte nele. Aqui no 23, ó, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar, acontece também na prisão. Tá? Ou seja, tu não depende do lugar para prosperar. Né? Não é o lugar, é quem está contigo. Tá? Eu não prospero porque eu estou no Brasil, eu não prospero porque o governo é corrupto, eu não prospero porque eu não sou reconhecido no meu trabalho, eu não prospero porque ninguém me dá uma chance, blá 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 blá, mi. Isso é mentira, tá? É mentira. Tu não prospera porque tu não atraiu o espírito de prosperidade, tá? A sabedoria sobre tua vida. Não prospera porque não cumpre os princípios bíblicos milenares que já falamos aqui no canal, tá? Dá uma estudada aí. Procura aqui no canal a playlist sobre os princípios, tá? E, cara, os princípios, fenomenal, cara. Tu pode ser um ateu que se tu cumprir os princípios tu vai ser próspero, tá? Tem ateu prosperando, cumprindo princípios sem nem sequer saber. Isso aí não é coisa da minha cabeça não, tá? Então, o José, ele estava na prisão e prosperou em todos os seus empreendimentos, estando na prisão, tá? Na prisão. E ele prosperava, ok? Não é o lugar, é quem está contigo. Então aqui no capítulo 40, ó, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Pronto, destino, cara, destino. Coincidência, né? Coincidência. O que era ofender o rei naquela época? Às vezes o cara não fez o pão do jeito que o rei gostava, não era xingar o rei, porque se fosse xingar, era sentença de morte no ato, né? Já caía duro na frente do rei ali, já, só de xingar, né? O padeiro e o copeiro, a comida e a bebida, né? Ou seja, deve ter feito um jantar que ele não gostou, escolheu o vinho errado para o momento, enfim, o rei ele acaba ficando pistola, né? E manda eles para a prisão, para refletir um pouquinho sobre seus atos, né? E eles foram para onde? Justamente onde José estava. Coincidência ou destino? Né? Aqui no versículo 4, ó, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia.
Ou seja, José já mandava em tudo ali, né? Entram esses caras que tinham contato direto com o faraó, né? Viviam na mesa com o rei, né? E agora José estava sobre eles, tá? E continuando aqui, ó, depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Ó, presta atenção aqui. Notou que estavam abatidos na manhã seguinte do sonho deles, tá? Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, presta atenção aqui, ó. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Olha que forte isso aqui. José, ele não era contemporâneo de Daniel, ou seja, eles eram de épocas diferentes. Mas Daniel, ele dá exatamente a mesma resposta lá na Babilônia. Nabucodonosor, ele estava preocupado com um sonho, e Daniel também responde: não são de Deus as interpretações? Então olha só, quem é de Deus tem o mesmo linguajar. Tá? Quem é de Deus tem o mesmo espírito, os mesmos princípios, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Tá? E depois o padeiro também vai contar o sonho dele, tá? Eu só vou dar uma encurtada aqui para a aula não ficar gigantesca, tá? Então assim, ó, José, ele tem o dom espiritual da revelação. Ele tem a sabedoria dada por Deus, tá? Para interpretar sonhos. Se José tem o dom de interpretar sonhos, então ele sabia o que ele sonhou aos 17 anos? Ah, agora te peguei, né? Essa aqui eu vou deixar para tu responder aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Tu acha que quando José sonhou aos 17 anos, tu acha que ele já sabia o que ia acontecer com ele no futuro? Responde aqui nos comentários, dá um pause aqui, dá um pause aí no vídeo agora, tá? E deixa aqui embaixo a tua opinião, se ele sabia ou não sabia qual era o futuro dele. Se ele tinha o dom de interpretar e ele teve o sonho aos 17 anos. Vai lá, dá o pause aí. Tô esperando. Já deu pause? Já respondeu? Já comentou aqui embaixo? Olha que Deus tá vendo, hein? Então assim, ó. Quem sabe para onde vai, suporta o processo calado. Quem não sabe para onde vai, já começa a reclamar, começa a espernear. Ah, porque meus irmãos me venderam, porque Deus me esqueceu aqui nessa prisão. Rejeitei a tentação da esposa de Potifar e agora eu tô preso. Que injustiça, Deus não existe, blá blá blá, mimimi. Só passa pelo processo calado quem sabe para onde vai, tá? Só quem sabe para onde vai passa pelo processo calado. Olha, eu não sou teólogo nem nada, tá? Eu só li a Bíblia. Eu, Christian, eu não sou teólogo, eu só li a Bíblia, tá? Eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou coroinha, eu não canto na igreja, tá? Eu só li a Bíblia, só isso, tá? E na minha humilde opinião, tá? Que inclusive eu não costumo dar minha opinião aqui nesse canal, vocês sabem, quem assiste sabe que eu não dou opinião, eu só falo o que tá escrito, tá? Mas nesse caso aqui eu vou dar opinião. José, na minha opinião, ele já sabia para onde ele ia, tá? Por isso que ele suportou todo o processo calado. Ele suportou todo o processo, toda a forja de Deus para ele, calado, sem reclamar, só aceitando as situações. Porque ele sabia para onde ele estava indo. Na minha opinião, tá? Isso não está escrito na Bíblia, tá? Não está escrito que ele sabia. Né? Mas a gente pode interpretar também isso, né? Como que alguém que tem o dom da interpretação de sonhos, quando ele tem o sonho dos feixes de trigo dos irmãos se dobrando, né, para o feixe dele quando ele tinha 17 anos, e também quando o sol, lua, as estrelas se prostravam diante dele, quando ele lembrou disso, ele já sabia que ia governar, tá? Os sonhos, eles são anestésicos contra as dores da vida, tá? Quem está sonhando não sente as dores da mesma forma que os outros sentem, né? O sonho, ele é um anestésico emocional, tá? A pessoa te ofende, né?
te injustiça e tu continua sem sentir aquela dor, né? Porque porque tu está sonhando com o futuro, né? Então nada te atinge, né? José, ele era um sonhador, tá? Mas além de ser um sonhador, ele era um intérprete de sonhos, tá? Então ele sabia planejar, mas ele também sabia executar, tá? Isso é um segredo revelado aqui, tá? Aí ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E ele só pede uma coisa, né? Quando vocês estiverem diante de Faraó, lembrem-se de mim, tá? Aqui também é uma interpretação que ele sabia que ia terminar naquele trono lá do Faraó, tá? Mas assim, mas quem é esse José? Quem é ele para mandar recadinho pro Faraó? Pro Faraó? Ele é um escravo hebreu, né? Só que ele sabia para onde é que ele estava indo, tá? Aqui, vamos continuar aqui no versículo 21. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então José interpretou corretamente os sonhos de ambos. Para um, ele disse: tu vais ser restaurado, lembre-se de mim, hein? E para o outro ele disse: infelizmente tu vai ser capotado, só lamento, né? Mas o copeiro volta e esquece de José. Injustiça, né? Que injustiça, né? Foi lá, teve um sonho interpretado, voltou e esqueceu de José. E olha que é um evento, né? O cara interpretou teu sonho, né? O cara realmente, o cara é um profeta e tal. E tu simplesmente esquece dele. No vídeo passado eu falei, nada foge dos planos de Deus aí. Rapaz, o copeiro esqueceu, mas Deus não. Tá? Deus, não confunda Deus com as pessoas, tá? Se uma pessoa falhar contigo, Deus arruma outra pessoa melhor que vai acertar contigo, tá? Deus não erra, ok? Isso é forte, hein? Isso é forte. Se uma pessoa falhar contigo, Deus vai colocar uma pessoa melhor no lugar dela para acertar contigo. Vocês entendem o que eu estou falando, né? O copeiro esqueceu, né? Sabe o que Deus fez? Botou o Faraó para sonhar. Deus lá na onipotência, na onisciência, né, dele. Então tá, o copeiro esqueceu o meu servo José? Beleza. Pois então agora eu vou no coração do Faraó. Toma aí, Faraó. Receba, meu querido. Receba. Os planos de Deus não podem ser frustrados, tá? Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Mas isso foram 2 anos inteiros depois, tá? Imagina só. 2 anos após a interpretação do sonho do copeiro, ele fica esquecido na prisão, tá? Agora vamos aqui para o capítulo 41 de Gênesis, tá? Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los, tá? Quando o padeiro e o copeiro acordaram do sonho na prisão, eles estavam como? Perturbados, exatamente como o Faraó acordou. Quando Deus vai usar o teu dom em alguém, ele coloca uma perturbação na vida da pessoa para que ela necessite do teu dom. Olha só como Deus sabe o que faz, tá? Ele não erra nunca, tá?
Enquanto a pessoa tem um problema, mas ela não está perturbada, ela não busca ajuda. Esse é o ser humano, ok? Então, continuando aqui, ó. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado da minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Tá? Então assim, ó, a perturbação de faraó fez o copeiro lembrar 2 anos depois que tinha lá um homem que interpretava sonhos. Tá? Tu pode até estar se sentindo esquecido, tá? Mas Deus, ele sabe o tempo certo de mandar te chamar, ok? Nem que para isso ele traga perturbação na vida de quem tem poder para te chamar. Ele traz, mas tu não vai ficar esquecido, tá certo? Deus não vai esquecer de ti, Deus nunca esquece de ti, tá? O tempo da prisão é um tempo de processo, de forja, tá? Para tu amadurecer, para tu sair de lá afiado, ok? No tempo antigo, tu só podia assumir um cargo de responsabilidade a partir dos 30 anos de idade. Então, de que adiantaria José ser libertado 2 anos antes se ele só tinha 28 anos? Sacou? Pegou a ideia? Deus precisa deixar ele mais 2 anos na prisão, para que quando Deus manda o sonho para o faraó, ele já esteja na idade certa para reinar. Né? Porque ele ia sair da prisão direto para o trono. Então receba, meu querido, receba. Não existe perda de tempo com Deus. Deus não perde tempo. Tudo é treinamento e processo. Tudo. Tá? Tudo é timing. Né? O tempo certo de fazer as coisas. E aqui começa uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Tá? Pois José ele vai interpretar o sonho do faraó. E no próximo vídeo dessa série aqui, tá? O próximo e último vídeo dessa série, prometo. Nós vamos aprender o que Faraó vai fazer com José, como José vai e como José vai planejar e encontrar seus irmãos que o venderam um dia, tá? O próximo vídeo vai ser muito forte, tá? Presta atenção, tu não pode perder, tá? Por isso se inscreve aqui no canal, tem o botão de se inscrever aqui, ó, e ativa esse sininho que tem aqui embaixo para tu poder receber as notificações do próximo vídeo, né? E aí tu não perde nenhum vídeo, tá? Aí tu não vai perder nenhuma bênção de Deus na tua vida, tá? Deixa o like aqui também pro YouTube, tem um likezinho aqui embaixo aqui, que é o gostei. Deixa aqui o like pro YouTube entender a relevância desse vídeo aqui, tá? E quando ele entende que esse vídeo é relevante, ele entrega para mais pessoas, ok? Te vejo no próximo vídeo então, amém? Glória a Deus!